Bom dia para você. Começar o dia ao lado do Senhor é uma bênção para todos nós. E parece que o dia se torna mais longo, a nossa vida se torna mais produtiva, nós nos tornamos mais fortalecidos, nós temos mais sabedoria para tomarmos decisão nos dias de hoje. E não pode ser diferente, é por isso que nós nos encontramos aqui. É de fato o nosso primeiro compromisso, é a nossa primeira responsabilidade, abrirmos o nosso coração, nos voltarmos para o nosso Deus e deixarmos que Ele fale a nossa vida. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da Bíblia do livro de Salmo, capítulo 79, o verso 13, que diz o seguinte: Quanto a nós, teu povo e ovelha do teu pasto, para sempre te daremos graça, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Salmo capítulo 79, o verso 13. É o que os filhos de Corá queriam e faziam constantemente, e é o que nós iremos também fazer no decorrer de toda a nossa vida. Nós somos ovelhas do pastoreio do nosso Deus, queremos ser pastoreados por Ele. É por isso que nós estamos clamando por Ele nessa manhã, pedindo a Ele que esteja ao nosso lado no decorrer desse dia. Nós sempre abriremos os nossos lábios para dar louvores, cantar louvores ao nosso Deus, e faremos isso de geração em geração, para todos sempre, até um dia emendarmos essa vida com a eternidade e vivermos com o Senhor para todos sempre. Nós chegamos ao final de mais um livro, do livro de Números. Mas nessa manhã eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 36. É o último capítulo do livro de Números. Mas aqui tem uma parte muito especial da palavra de Deus que eu tenho certeza que nessa manhã será de grande valor para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, para a nossa jornada nessa terra, para um dia nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com Ele para sempre. É o capítulo 36, o verso 1 do livro de Números. Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeça das casas paternas dos filhos de Israel. Deus estava preparando um povo para que pudesse entrar na terra que mana leite e mel, na terra que Ele tinha prometido a Abraão, na terra que Ele tinha prometido a Jacó. Deus queria um povo que estivesse completamente comprometido com Ele. Um povo que vivesse uma vida extremamente dependente do Senhor. Os seus feitos dentro da terra de Canaã deveriam ser resultado de viver uma vida obediente aos mandamentos e aos ensinamentos da palavra do Senhor. Deus queria que o seu povo usufruísse do melhor que aquela terra pudesse oferecer. Os frutos dos rios, das plantações, de fato, o melhor da terra Deus estava dando para o seu povo. Mas o receber essa bênção de Deus deveria ser resultado de viver uma vida obediente, uma vida de dedicação, de confiança na pessoa de Deus. Nós podemos ver a integridade de Deus. Ele não estaria dando mais para um ou menos para outro. Ele daria a justa medida para cada um. Ele daria a sua herança à justa medida para cada tribo. Deus queria que todos ficassem satisfeitos e vivessem felizes naquela terra. Mas havia uma preocupação no coração do Senhor. O que Deus não queria é que os seus filhos se envolvessem com as outras nações que estavam ao seu redor. Por isso que no capítulo 36 nós vemos uma preocupação da parte de Deus com respeito às famílias que estavam ali. Deus queria que as famílias se tornassem cada vez mais sólidas, para que os pais pudessem ensinar os seus filhos e os seus filhos pudessem crescer vivendo a fidelidade e amando ao Senhor, representando ao Senhor aos outros povos que no futuro estariam ao redor da nação de Israel. No capítulo 36, o verso 1 do livro de Números, nós encontramos aqui os filhos de Gileade. E eram os filhos de Manassés. Era outra metade que não tinha se localizado no lado leste do Jordão. E eles receberiam sim a herança na terra prometida, mas eles buscaram a Moisés para que eles pudessem expor o sentimento que tinha no coração. Havia uma preocupação por parte da tribo de Gileade, e Moisés traz uma resposta para eles, mas não era uma resposta pessoal, era uma resposta que Deus estava concedendo
a tribo de Gileade, e Moisés era apenas o mediador entre a tribo de Gileade e o que Deus de fato queria que eles pudessem fazer. O problema que a tribo de Gileade trazia para Moisés era com respeito aos casamentos que se dariam no futuro dentro da terra prometida. Eles usaram como exemplo as filhas de Zelofeade, que no período no deserto o seu pai acabou perdendo a sua vida. As filhas agora, como é que elas iriam entrar na terra prometida se elas se casassem com outras pessoas de outras tribos? Consequentemente, essas mulheres teriam que repartir a herança delas com os seus esposos que faziam parte de outra tribo. E, consequentemente, a herança delas ficaria diminuída. A terra, de fato, deveria ser repartida. E a tribo de Gileade trouxe a Moisés esse problema e consultasse a Deus para que o Senhor pudesse trazer uma resposta como é que eles no futuro, dentro da terra prometida, iriam lidar com essa questão das famílias, dos casamentos. O capítulo 36, o verso 6, nós encontramos a resposta de Deus. Deus então falou através de Moisés dizendo o seguinte, que essas mulheres que não tinham irmãos e que o pai já tinha falecido, elas não poderiam se casar com pessoas de outras tribos, porque se elas se casassem, a herança delas, que era a sua terra, elas deveriam repartir com esses homens, mas elas deveriam se casar com homens, com pessoas da sua própria tribo, porque a sua herança ficaria dentro da sua própria tribo e não seria dividido com outras tribos, assim repartindo a sua herança. O capítulo 36 do livro de Números, o verso 10, as orientações que foram dadas por Deus foram seguidas restritamente por aquelas mulheres. Dá para nós entendermos de que Deus tinha trabalhado no processo da transformação do coração daquela geração. A primeira geração que foi impedida de entrar na terra prometida era uma geração que não estava disposta a confiar e a depender do Senhor. Mas a segunda geração, após os 40 anos, aqueles que estavam nas imediações de entrar na terra prometida, tinham um coração propenso a viver uma vida de obediência a Deus. Todas as experiências passadas preparou aquela geração para que pudesse viver dependente do Senhor. As moças que tinham consultado a Deus, as filhas de Zelofeade e as filhas de Moisés, elas estavam dispostas a viver e a seguir aquilo que Deus estava determinando para que elas pudessem fazer. E elas se casaram com os seus primos, filhos dos seus tios, para que a sua herança não fosse repartida com outras tribos, mas a sua herança permanecesse dentro da sua própria tribo, porque essa era a determinação de Deus. O capítulo 36, o verso 13, aqui estão as palavras de Deus dadas a Moisés, que são os mandamentos do Senhor. Eles a tomaram como sendo verdadeiros, como sendo fidedignos. Eles deveriam restritamente seguir aquilo que Deus estava pedindo para que eles pudessem fazer. Eles estavam acampados na campinas de Moabe, às margens do rio Jordão, nas vésperas de entrar na terra prometida. Eles estavam apenas esperando Deus autorizar para que eles pudessem entrar e possuir a terra que manava leite e mel. Logo depois a seguir, Moisés teria que subir ao Monte Nebo, fechar os seus olhos e encerraria a sua trajetória nessa terra. Mas Moisés teria nas mãos a responsabilidade para que ele pudesse escrever o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é a preparação de Moisés para o povo, as orientações, o discurso de Moisés, falando para o povo o que é que eles deveriam fazer. As leis que Deus tinha dado para que eles pudessem viver uma vida feliz, e seriam as suas últimas palavras antes de se despedir de toda a nação, entregar a liderança nas mãos de Josué e fechar os seus olhos para essa vida. O capítulo 36, nós podemos ver que o livro de Números ele cobre 39 anos da história do povo de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala para nós que o livro de Números ele é de grande valor para nós, porque nos evita cometermos alguns erros que, ao chegarmos também agora às vésperas de entrarmos na Nova Jerusalém, nós não possamos cometer, mas que possamos seguir as mesmas orientações que Deus concedeu a Moisés para dar ao seu povo, olharmos para o livro de Números e tomarmos essas orientações para que nós também possamos seguir nos dias em que nós estamos vivendo. Nós não podemos menosprezar as orientações de Deus. Eles sofreram porque deixaram de seguir o que Deus estava dizendo para eles.
Às margens de entrar na terra prometida, o relato de 10 espias ficou claro que eles não conseguiram crer no que Deus tinha preparado para eles. Deus lutaria suas batalhas. Nos dias de hoje, nós também, como sendo o povo de Deus, nós precisamos marchar pela fé. Diante dos desafios que possamos nos deparar à nossa frente, nós não podemos desistir. Nós precisamos seguir confiantes, crendo que Deus estará ao nosso lado para nos conceder a vitória. Nós não podemos, diante das lutas do sofrimento que passamos, viver uma vida murmurando como viveu o povo de Israel. Quanta murmuração, quanta crítica aos seus líderes, quanta coisa falada que não deveria ser dita, e o céu estava com os seus olhos voltados para essa terra e anotando as palavras e as ações daquela geração. Foi a razão pela qual aquela geração não conseguiu entrar na terra prometida. Mas, amigos, entendemos que Deus tem preparado um povo. Nós fazemos parte desse remanescente. Nós queremos possuir a terra. Deus tem preservado em nossa vida o vigor, o Espírito Santo, para que nós possamos viver o melhor que Deus espera que nós possamos viver. As transformações que um dia Deus efetuou no coração daquela geração, nós hoje também nos colocamos à disposição de Deus para que Ele também transforme a nossa vida, que nos conceda a graça e nos dê a alegria de entrarmos nessa terra e usufruirmos do melhor que essa terra pode oferecer. Mas a nossa maior alegria será um dia podermos nos encontrar com o nosso Salvador e viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós reconhecemos as nossas limitações, mas, Pai, a cada dia nós queremos viver uma vida dependente de Ti. Perdoa as nossas falhas, coloca e mantém o nosso nome no livro da vida, é o nosso pedido, é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.